Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje nós gravaremos o tão pedido Aconteceu Comigo. Cara, quanto tempo a gente não traz essa pauta aqui pra vocês. E primeiramente eu peço desculpas porque era pra ter sido gravado mês passado, mas por diversos problemas de agenda, esse tipo de coisa, a gente só acabou gravando agora. Mas tamo aí, né? Pra me ajudar temos aqui ele, nosso professor Lucas Valaminuti. Quem também é professor e a gente sempre esquece de falar isso. Eu dou aula, mas eu só pra quem paga só. Pagando bem que mal tem. Exato. Que ela, olha, a voz já tá dando spoiler já, ô convidado. Já dando spoiler, convidado. Desculpa. Temos aqui ela, nossa embaixadora da ONU no mundo invertido, Ira Croft. Oi, gente. Olha só que legal. Eu sei que vocês já estão acostumados comigo, mas que emoção ter uma... Não posso dar mais spoiler do que já foi dito. Temos aqui ela também, olha só, vindo diretamente daquela pocilga. Desculpa qualquer coisa. Adriana Mello, aê! Oi, gente, olá, tudo bom? E, cara, assim, como eu tava falando com eles antes, assim, eu sou baita fã do Mundo Freak, assim, eu sou uma daquelas que tá, sabe, assim, ouvindo todos os episódios, assim, e, nossa, fiquei super contente pelo convite, mas tô com medinho aqui, 11 horas da noite, e todas as luzes acesas. Vou contar um segredo pra você, então. Ai. Pra gravar esse episódio especial, que aconteceu comigo, é um episódio especialíssimo, né? Eu fiz uma cabaninha no meio da minha sala, juntei 4 ou 5 cadeiras, joguei os cobertores por cima e eu tô aqui no escuro gravando o podcast dentro da minha cabaninha. É verdade, gente. Há fotos que comprovam isso. Ai, no meu caso é o oposto. Luz, todos os lados e uma gatinha no colo, pelo amor de Deus. E que bom, Dri, seja bem-vinda. É muito bom ter uma MD Mana aqui no Mundo Freak. Obrigado. Eu já falei, quando as pessoas menos perceberem, estaremos em todos os lugares. Então é isso, gente. Temos aí a edição, mais uma delas, da leitura de relatos dos nossos ouvintes. Vamos lá pros recadinhos e a gente já volta, que hoje vai estar tenso. Chegamos aqui no momento dos recadinhos do Mundo Freak. Prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, avisar que é a última semana para você adquirir as incríveis camisas do Mundo Freak. E galera, tá demais, assim, tá bem bacana o trabalho. A confecção já vai começar semana que vem e em breve vocês estarão aí com as suas camisetas. Lembrando que a gente tá focando bastante na pré-venda, justamente porque o dinheiro dessa pré-venda tá sendo usado para investir nessas camisas. Então não vai ter muito espaço para venda depois. Então, se você quiser adquirir, provavelmente vai esgotar depois. Adquira agora, essa é a última semana. A estampa está maravilhosa. Silk da melhor qualidade, toque, você quase não sente a estampa. As camisas de algodão penteado vai durar pra caramba aí no seu armário, mesmo você usando pra caramba, que eu sei que você vai usar. Então, aproveite agora que tá com preço especialíssimo. E se você é apoiador, você tem desconto. Se você perdeu o e-mail do desconto, manda um e-mail para contato@mundofreak.com.br pedindo aí e eu vou verificar
especificar se você é apoiador mesmo, e aí eu vou te dar aí o cupom de desconto, que é pequeno, mas que é um mimo aí pra você que já apoia a gente durante meses que se segue. E falando em apoio, se você quiser divulgar o nosso trabalho, você pode falar com seus amigos. Olha só que bacana. Mas se você quiser ceder um apoio financeiro, a gente também aceita. É de muito bom grado e isso se converte em conteúdo para vocês. Com até R$4 você consegue ajudar aí o Mundo Freak com um mínimo de R$4, não é mesmo? E para você que não sabe, o Apoia-se, ele é uma plataforma de financiamento coletivo recorrente, ou seja, ele vai debitando mensalmente esses no mínimo R$4. Você tem acesso a duas coisas. A primeira é uma recompensa pessoal, que aí a gente oferece diversos mimos bacanas, como por exemplo esses descontos, né? Você acessar os grupos secretos, as discussões mega qualificadas que a gente tem lá, a ver as pautas antes de todo mundo, ajudar a elaborá-las caso você queira, escutar os programas antes de todo mundo, escutar as gravações ao vivo e deixar comentários para ajudar a gente a elaborar também os programas. Então, galera, é só vantagem, tá bom? E é claro que também na plataforma a gente tem as metas, porque a gente quase não fala disso, mas é bom a gente voltar a falar, não é mesmo? Que além das recompensas pessoais que é pra você, que você vai ganhar, tem as metas que aí é coletiva, é todo mundo. Então você tem várias coisas. Então, por exemplo, a gente ficou bastante tempo sem acontecer comigo. Pra você que não viu, nunca entrou na nossa página do Apoia-se, se você for lá, você vai ver que a gente tem uma meta que a gente não bateu ainda, que é transformar o Aconteceu Comigo em um programa bimestral. Isso aqui tem que ficar ligado, porque não é bimestral do tipo, uma quinta-feira, ao invés de sair o Mundo Freak Confidencial, vai rolar um Aconteceu Comigo. Não, vai sair Mundo Freak Confidencial normalmente e o Aconteceu Comigo vai virar um programa próprio bimestral. Seria irado se isso acontecesse, né? Além disso, a gente tem diversas outras metas pra gente voltar com a Hora Morta e tanto mais coisa legal aí pra você, tá bom? E pra finalizar, temos aqui um recadinho da Penumbra pra você, que é o seguinte: quem ficou dizendo que gostou do episódio de Ordens Secretas, mas não conseguiu acompanhar a quantidade de informação, lorotas e fofocas, o Vinícius e a Lívia recomendam dar uma olhada em O Renascer da Magia, que lá tem várias histórias citadas. O Renascer não é um livro prático, e sim um livro que te situa na história do rolê ocultista moderno. Recomendadíssimo. Já você, que já é magão implacável, já comprou Mágica Visual? Se não, aí a primeira impressão desse sucesso de vendas está esgotando e por isso vai demorar um pouco para chegar nas livrarias. Corre na loja da Penumbra e garanta já o seu grimório de xamanismo freestyle. Então é isso, galera, bora lá pro episódio que ficou divertidíssimo. Mandar um beijo pra Adriana Mello, essa linda que participou com a gente aí, e é isso, bora escutar que ficou maravilhoso. Antes de qualquer coisa, gostaria de lembrá-los que caso você queira participar aqui, mandar o seu relato de Aconteceu Comigo, você vai mandar para contato@mundofreak.com.br. No assunto você vai colocar Aconteceu Comigo e um tema, né? Você viu um disco voador? Coloca ufologia. Você viu um fantasma? Você coloca, sei lá, fantasma, espírito. Você coloca o que você quiser. Tá bom, gente? Vocês podem tentar até nomear as histórias de vocês, mas eu que nomeio. Hoje eu fui um pouco preguiçoso, os nomes estão bem genéricos, mas eu gosto de ter esse gostinho de dar o título dos relatos, né? E aquilo, vamos lá. Regra número 1 é que a gente sempre leva o relato a sério, no sentido de a gente não considera que a pessoa está mentindo. Ela está falando o que realmente pra ela aconteceu. Se é verdade ou não, aí a gente vai debater aqui relacionado a se tem uma natureza sobrenatural ou não, isso aí beleza. Mas a gente tá contando aqui que a pessoa tá falando a verdade. Regra número 2, vai rolar brincadeiras, mas a gente promete que a gente leva super a sério o relato de vocês, tá bom, gente? Seremos jocosos, faremos brincadeiras, espero que vocês não fiquem chateados, e a gente espera que se você tá mandando relato, você espera também que a gente brinque um pouquinho com você, mas que dê a nossa opinião sensata, né? Jocosos, Andrei. Jocosos. Estamos aqui pra se divertir, não pra ser velhos. Me deixa velha. Não atrapalha a leitura de regras aqui. E a terceira regra é que esse podcast só pode ser escutado depois da meia-noite. Caraca, eu tô vendo agora a foto da cabana do Lucas. Lucas, você é um débil mental. Que porra é essa? Eu acho que tem que colocar essa foto do Lucas no post. Pra todo mundo ver. Eu não... Caraca.
Eu não vou nem... Eu não sei se eu coloco. Tá sem caminho. Meu Deus do céu, gente. Enfim, vamos ver. Eu vou colocar isso aqui. Isso aqui já tá um relato já perfeito. Enfim, vamos começar então. Bem, o primeiro relato temos aqui do Marcus Berg. E ele fala o seguinte... Eu morava em uma casa em um terreno compartilhado. Era em frente... Calma aí. Aí começou, né? Minha casa era na frente e na parte de trás vivia outra família. E eles estavam viajando. Sabemos que não havia ninguém lá. Mas então, estávamos todos lá na minha casa, sentados na área de trás, de frente para essa casa dos fundos. Conversávamos, estava muito escuro aquele dia. Apenas uma pequena luz amarela iluminava o caminho até a casa dos fundos. Após muito tempo de conversa, algo estranho aconteceu. Eu, minha irmã e mais 2 de nossos amigos viram o mesmo, uma sombra, aparentemente de um homem por volta de 1,80. Passou na frente de casa, mas não fazia sentido, não havia ninguém lá. Algo peculiar também chamava a atenção, pois ele não tinha sombra. Ele era uma sombra. Não havia como ser uma pessoa. Veríamos por conta da luz quem era. E também haveria uma sombra sendo refletida na parede. Essa sombra passou pelo corredor e foi direto à porta. E não vimos mais. Foi tudo muito rápido. Apenas deu tempo de perguntarmos uns aos outros se havíamos todo visto aquilo. Nós 4 confirmamos uns aos outros e decidimos chamar meu pai. Corremos para dentro da minha casa, eufóricos, e chamamos ele, que não acreditou no que vimos. E disse não ser nada. Enchemos o saco dele até que ele decidiu viver o que era. Por achar que podia se tratar de um ladrão, ele acabou pegando um facão. Olha que perigo. E aí, foram lá, né? A galera toda. E o que aconteceu? Estávamos indo, a lâmpada que fazia a luz iluminava o caminho justamente onde havíamos visto a sombra. E aquela luz se apagou. Todos começamos a gritar e saímos correndo. Só deu pra escutar meu pai soltando um oxi! Machando do jeito que é, foi até o interruptor, ligou e desligou. Nada acontecia. A lâmpada deveria ter queimado. Voltou tranquilo e mandou todo mundo pra casa. Estava tão tarde que não queria que os pais dos meus amigos reclamando da hora. Todos foram, eu e minha irmã, morrendo de medo, fomos dormir. Já perguntei esporadicamente para minha irmã se ela lembra daquela noite, para ter certeza. Na infância tive repentinos episódios em que me senti acompanhado e vi mais de uma vez, de forma não tão clara como esse acontecido, formas negras e vultos próximos a mim. Por hoje, esse é meu relato. E aí? Relato leve pra gente começar já a aumentar a temperatura. E aí, Lucas? Cara, esse é de levinho, mas ele é de levinho que dá aquela arrepiadinha, né? O frio na espinha, como chama. Cara, ele falou que ele viu várias vezes, né? E foram várias pessoas que viram a mesma aparição. Eu só sei que se eu fosse ver um Shadow People, um Shadow Person passando perto de mim, eu não ia lá atrás ver com facão, não. Eu ia na outra direção. Que coragem, hein? Mas ele também não sabia. Quer dizer, o pai dele não sabia que era um Shadow People. Gente, eu sou do sítio, eu sou do interior, e eu também sairia de facão, porque antes de eu achar que é algum ser sobrenatural, primeiro eu vou achar que é alguém. Uhum. Eu vou achar que é uma pessoa. Aí depois que a gente acha que é sobrenatural, a gente sai correndo. Aí acaba a coragem, né? Ira, eu já falo que eu sairia correndo primeiro, aí depois eu tentaria descobrir se é uma pessoa, se é um Shadow People, porque, cara, assim, é uma das coisas, assim, Shadow People o person é uma das coisas que eu acho mais, assim, assustador. Eu acho muito, muito creepy. E é como vocês, né? Como o Lucas estava falando mesmo, não foi só o ouvinte, outras pessoas viram também, né? Então não é dizer que de repente, foi, sei lá, visão periférica, ou de repente foi um golpe de vista. Não, várias pessoas viram, né? Então, esse é o problema no caso dessa história do Marcos. É que, tipo, como se fosse, não é tipo uma simples sombra que passou, a visão periférica, uma nuvem, nossa, eu não sei.
Não, Shadow People é muito tenso. Porque aquele mistério até hoje, né? Ninguém comprovou, mas ninguém desprovou nada também. Exato. Mas o que eu gosto dessa história é que, pra mim, ela me é muito... É muito familiar, é muito brasileiro isso, né? Do tipo, a criançada vê a parada, aí vai o pai com um facão, que é porque pode ser ladrão, né, cara? Aí vai todo mundo lá, um atrás do outro, tentando enxergar quem que pode ser e tal. Não é, porque o pai foi prático, né? Ele pensou assim, olha, deve ser alguém, então já passou a mão no facão e foi pra cima, né? Exatamente. É o lado prático. E ainda falou, oxe! Porque a luz... Esse hoje foi matador. Ai, cara... comum desse tipo de relato de Shadow People é que eles normalmente estão se movendo, indo de uma casa a outra, atravessando a rua, ou indo de um cômodo ao outro. Eles nunca estão parados de bobeira assim. E eu fico pensando se esses Shadow People, eles estão percebendo que a gente tá ali. Ou se, sabe, eles só estão de passagem, eles não... Porque não parece que eles tentam interagir com a gente, nem conversar, nem trocar uma ideia, nem espantar. Então eu fico bem tenso. Assim, será que eles percebem a gente? Às vezes eu fico me perguntando também, né, se não é como se fosse um eco, entendeu? De uma outra era, de uma outra época, de outra realidade, enfim, que não é exatamente consciente, né? Não é um ser consciente, assim, que tá ali. Porque, é como você falou, né? Não rola... Não, apesar que tem casos e casos, né? Tem casos que a pessoa vê e a sombra vem pra cima, né? Então, eu não sei. Às vezes eu tinha essa impressão que, de repente, Shadow Person fosse algo... assim, como se fosse um LP riscado, sabe? Que fica pulando no mesmo lugar, através das eras, através dos anos, de repente, só, assim, a lembrança de alguém que passou por ali, que de repente fica repetindo aquela ação, mas é bizarro, né? Porque tem casos também que a gente ouve, que a gente lê de que tentou rolar um contato aí, mas nunca é legal, nunca é bacana a interação. A gente já teve na nossa casa, no antigo apartamento, um caso de eco como esses. É bom até porque, ó, a maioria dos ouvintes aqui não aconteceu comigo, a galera acha que, tipo, eu sou cética e a gente sempre recebe reclamações que eu fui cética desrespeitosa porque eu não acreditei nas histórias das pessoas. E não é verdade, gente. Eu tanto acredito, como eu também tenho as minhas histórias. A diferença é que aqui no programa eu sempre tento ser o mais imparcial possível, até porque a gente já tem uma galera aqui, believers e céticos, pra estar discutindo. E além do mais, gente, eu não sou especialista em nada, eu tô aqui gravando podcast. E nesse outro apartamento, eu vi claramente, eu não vi sombra. Eu vi a cena de uma pessoa numa situação X. Depois eu conversei com o Kelly e o Kelly que falou pra mim, isso daí tá parecendo mais um eco, porque não teve contato, não teve nada. Mas eu acho que eu ficaria muito mais com medo se de repente eu olho pra porta, pra algum lugar e tem alguém parado, me olhando do nada, mesmo que sem fazer nada, mas me olhando, sabe? Eu acho que eu ficaria com muito mais medo do que se só passando. Não, e assim, só um comentário rapidinho, né? Que você comentou que às vezes os ouvintes ficam meio bravos, sou cética. Não, cara, é porque eu sou, acho que já ficou meio claro que eu sou uma ultra believer, mas tipo, ao mesmo tempo, se a gente for bem sangue frio, boa parte das histórias que a gente ouve, que a gente vê, etc., tem uma explicação para aquilo, né? E uma outra porcentagem menor não existe qualquer tipo de explicação, sabe, científica, ou não existe uma justificativa, não existe nada. Mas tem alguns casos que a gente sabe, sim, que você precisa manter o seu pezinho ali meio cético ali, porque tem explicação para aquilo, né? Para aquele som, para aquela visão, para aquela imagem, né? Então eu entendo muito o lado, assim, da ira. Eu entendo mesmo. A gente precisa ter, né? E às vezes essa explicação, ela não é necessariamente científica. Às vezes até mesmo uma explicação mágica te dá uma orientação, que foi o que aconteceu comigo quando eu conversei com o Kelly. Ele não veio me explicar nada cientificamente. Foi uma explicação mágica. Sim. Ainda assim também é believer, né, Dri? Sim.
Aliás, Keller, você não tá vendo, mas eu tô fazendo coraçãozinho, assim. Sou fãzinha. aliás, quem não é, né? Olha, o Keller nós só contratamos pra isso, viu? O espelho. Olá, galera do Mundo Freak. Tudo de boa? Meu nome é Vanessa Campelo, tenho 23 anos, sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e estou cursando o último período de Relações Internacionais. Lembro de conhecer o podcast há tempos, porém nunca enviei e-mail. Mas desta vez deixei um comentário no Twitter, pois eu tenho vergonha de comentar. Atualmente, o Mundo Freak é o meu cast favorito. Acho que já virei fã. Ai, que fofurinha. Olha, igual a Adriana aqui. E a gente fica feliz com isso. Enfim, decidi mandar este e-mail para contar uma história que aconteceu que não faz muito tempo. Eu não sei se tem um tom de mistério, exclusividade suficiente para uma pauta de cast. Tem sim, Vanessa, e é por isso que estamos aqui lendo a sua história. Essa história não sai da minha cabeça. E de uns tempos pra cá, vou ter a questionar a minha mãe sobre o acontecido. Essa história aconteceu há uns 2 ou 3 anos, antes de eu me mudar da casa em que morava desde que nasci. Moro com a minha mãe, pai e um irmão. No banheiro do 2º andar da casa, frequentado por todos por ter um único chuveiro, havia um espelho da altura de mais ou menos 1,20 m, pendurado atrás da porta. Pera, gente, Vanessa, quem é que tem um espelho de 1,20 m atrás da porta? Ai, não, gente, não. Atrás da porta do banheiro. É chama... Não, desculpa, mas é chama fantasma. Como é que eu vou raspar a parte de trás do cabelo sem ter... Imagine, a cada vez que você abre a porta, que você tem esses movimentos, é esse momento que você dá brecha pro diabo agir. Olha aí, ó. Eu tenho, Ira, porque eu tenho que cortar o cabelo, eu corto o meu próprio cabelo, por isso que tá essa caca, inclusive. Ó, então estamos falando de 2 erros. Lucas, deixa eu te ajudar, Lucas. Ó, você faz o seguinte, você pega o espelho, se joga fora, e aí você passa aí um lugar pra alguém cortar o teu cabelo. Saca? Olha, eu conheço uns lugares que cobram, tipo, R$20, e eles fazem isso pra você. E, tipo, você não precisa ter um espelho de 1,20 m no teu banheiro, Lucas. Mas ele é daqueles... Esse de 1,20 m é que ele fica grudado na porta, ele é legal. Porque você coloca o seu look, aí você fica se olhando, sabe? Geralmente é assim que funciona o espelho, né, Lucas? Você fica se olhando e você fica vendo o look, né? Eu tentando cortar o cabelo e o diabo ali me olhando. Ai, credo. Exatamente, gente. Continuando. E foi exatamente numa segunda-feira em que o tal espelho amanheceu cortado na parte superior, em um retângulo perfeito, faltando 20 centímetros de onde deveria estar o resto do espelho, de modo que conseguíamos ver o fundo da moldura. Meu Deus! Vejam bem, gente, não estava quebrado, não estava trincado, estava cortado. Um retângulo exato de 20 centímetros. Fiquei intrigada e logo indaguei a minha mãe o que havia acontecido e por que haviam cortado o espelho. Lógico, né? Eu também. Primeiro que você não vai achar nada que seja um fantasma, um monstro, sei lá. Você vai achar que alguém fez isso, né? Alguém da sua casa. Porém, a mãe dela também não sabia e ainda estava furiosa por terem cortado o espelho dela. O irmão dela também não sabia de nada. Perguntamos ao meu pai e ele negou que sabia de alguma coisa. Acontece que meu pai tem um sério problema com álcool e toda vez que ele se anima muito, bebe demais, acaba se esquecendo do que fez no dia anterior. Eu, minha mãe e meu irmão não acreditamos nele logo de cara e após alguns dias fomos confrontá-lo novamente para saber o que ele tinha feito com o espelho do banheiro. Até porque ele mesmo já havia quebrado uma outra vez o espelho de banheiro, deixando rachado. Meu pai... Rapaz, tão feio assim o menino? Meu Deus, Andrei. Meu Deus. Meu pai negou novamente.
E acrescentou que não teria como ter sido ele por ter cortado o espelho sem ninguém perceber à noite. Foi aí que eu acreditei, pois de fato não havia como ele ter cortado uma linha tão perfeita e sem ninguém ter percebido num domingo à noite, visto que a minha mãe tem sono leve. E nem ter comprado um outro e posto dentro da moldura, pois nós vimos o espelho intacto antes e não havia como comprar outro de madrugada. Até hoje, ele diz que não tem nada a ver com a história. Mas o meu pai também é a pessoa que diz que não comeu meus chocolates que deixei na geladeira. Enfim, não sei se foi uma história interessante o suficiente para o programa, mas foi um caso curioso que aconteceu comigo. Ela ainda deixou uma observação. Um dos podcasters do Mundo Freak está de parabéns pela voz sensacional. Mas eu não vou dizer quem é. KKKKK e beijos. Oh, será que é o Keller? Será que é o Keller? Bem, a gente já pode saber que não sou eu, né? Então vocês pensem aí, vocês escolhem. Cara, mas serrar um espelho é bem complicado sem fazer barulho, né? E uma outra coisa que ela disse aqui, eu concordo com ela. No começo eles acreditaram do pai, porque o pai tá sempre alegrinho, um pouquinho bêbado. Se você tá bêbado, você não vai cortar espelho nenhum e muito menos reto. E é muito... Cortar vidro é uma parada muito complicada de fazer sem quebrar, sem deixar dano. E um corte perfeito, assim, tem que ser com uma serra industrial. Uma parada profissional. Sabe aquela serra de mão que vai fazendo o corte certinho? Exatamente. Além da ferramenta... o trabalho que você ia ter pra fazer isso, os seus movimentos. Se a mãe dele tem o sono leve, eu tenho o sono leve aqui também. Eu acordo com a gata no quarto, que, é uma patinha fofinha com pelinho. Eu acordo. Uma pessoa com sono leve, qualquer coisinha ela acorda. Imagine uma pessoa cortando um espelho de madrugada. E como diz a Vanessa, se trocou o espelho, como é que ele fez isso de madrugada? Quem fez isso? Além de quem fez isso, por que você faria isso? O que tu faria com um pedaço de espelho de 20 centímetros? É muito, muito estranho, né? Nossa, cara, é bizarro. A princípio eu ia falar assim, obviamente é o pai bebeu, fez porcaria e agora não lembro. Mas aí você começa a falar, cara, mas se foi um retângulo certinho, não tinha como seu pai. Foi Satanás, né, cara? Tá vendo, Lucas? Foi os coleguinhas do Lucas lá, que fica dentro do espelho ali junto com ele. Eu tô ferrado. Se eu fosse você, eu seguiria a dica da Adriana. Vá no cabeleireiro. Você vai resolver 2 problemas. Espelho do banheiro e ainda vai ter um corte melhor. Simplifica a vida, Lucas. Simplifica. Adriana, custa $23 o corte do mais. Esse pequeno detalhe. Eu esqueci desse pequeno detalhe. Você não está em terras brasílias. Tá bom, Lucas. Mas vamos lá, Lucas. $23 ou acordar faltando metade do espelho? Eu acho que eu vou ter que pagar, né? Ou então, Lucas, você faz o seguinte, você diminui o tamanho do espelho. Espelhozinho, ali, 30 centímetros, sabe? Uma coisa só pra você passar aqui, olhar por trás. Opa, tá legal. Pronto, guardou o espelho, acabou o problema. Este relato se chama A Praça. Olá, Freaks. Meu nome é Willy, tenho 23 anos e muitas histórias para contar. Olha só, empolgado. Como não adquiri o hábito de enviar e-mails, vou aproveitar este momento raro em que abri o e-mail para contar tudo o que eu me lembro. Se prepara então, galera. Nasci em um lar cristão, evangélico batista tradicional. Específico isso, porque diferentes denominações dentro dos evangélicos têm diferentes focos e visões, indicando como cada um encara a Bíblia. Sendo batista tradicional, fui criado com muito estudo bíblico, sermões moderados e um louvor contido. Quando acontecia algum caso de possessão, a igreja não tinha nenhum protocolo de ação. Simplesmente seguravam a pessoa e esperavam ela acalmar. Quando havia alguma manifestação abraçada pelas igrejas pentecostais, era um fato ignorado e não discutido. Ou seja, a igreja sempre foi cética dentro dos limites do cristianismo, se é que isso faz algum sentido.
Sempre tive medo quando era pequeno. Acabei assistindo com meu irmão e primo o filme Exorcista 2, e aquilo fixou na minha cabeça. De tão ruim que era o filme, né? Meu irmão e outros primos faziam questão de me assustar sempre que possível, imitando aquela voz chamada de Reagan. Pra quem viu o filme vai lembrar a voz de Reagan. Eu vi muitas coisas passando pela janela do quarto à noite, mas todas fruto da minha imaginação. Olha, ele sabe ali se policiar, né? Até que um dia acordei com meu irmão, que passou correndo pela minha cama e foi deitar na dele, ofegando e tremendo. Disse que falava comigo no dia seguinte. Ele contou que estava sonhando e que ouviu alguém batendo na porta. Levantou. Era dia. Foi atender tranquilamente. Quando ele terminou de abrir a porta, ele deu um passo e pisou no pano molhado. E acordou no mesmo lugar. Em sua frente, o já muito citado Capa Preta. Um homem com chapéu e olhos vermelhos parado na sua frente. Ele disse que não sabe como fechou a porta e voltou para a cama tão rápido. Teve uma época que ficamos muito longe da igreja. Continuávamos saindo nas madrugadas, visitando quase sempre uma mesma praça, indo orar e buscar alguma resposta a Deus lá. Eu estava com os meus 14, 15 anos, meu irmão 18 e meu primo 20. Não saíamos pra balada, festa nem nada. Nós realmente tínhamos interesse em conhecer mais coisas. Em uma dessas madrugadas, estávamos sentindo um peso na praça, maior do que o de comum. No começo, ela sempre teve um ar pesado, pois era uma antiga pedreira, e muitas pessoas haviam cometido suicídio no local, além de ser sempre habitado por usuários de droga. Nossa, que quebrado, hein? Chegamos a interagir com alguns, que alegavam que tínhamos uma luz. Nesse dia, especificamente, sentimos que seríamos de alguma forma atacados. Quando começamos a orar, de olhos fechados, eu comecei a ver a praça. Vi as nuvens se fecharem em algo como um vulto saindo e descendo em nossa direção. Eles atacavam dando rasantes, de alguma forma senti os golpes, mas combatia com palavras do ordem em tudo aquilo que aprendi na igreja. Depois de um tempo, os ataques pararam e tudo se acalmou. Abrimos os olhos e o ar estava leve, bem diferente do que de início. Daquele dia em diante, a praça não teve mais o mesmo ar pesado que antes. Na Igreja Batista Renovada, houve alguns casos onde testemunhamos possessão, mas nada em que eu possa narrar aqui sem parecer tendencioso. Com estudos em casa, investigando e lendo texto, acabamos nos afastando da igreja, ao mesmo tempo nos aproximando de descobertas maiores sobre a Bíblia e as coisas de Deus. Meu Deus, cara! Caraca, meu, Tem a visão na casa dele, não foi? Capa preta. Aí teve todo o rolo, teve a parte da oração, teve... Eu acho bizarro ele descrever as nuvens se fecharem e vultos saindo e descendo na direção dele, vindo das nuvens, aparentemente. Parece um cenário de apocalipse bíblico, né? Parece bem condizente com o contexto de oração e reza. Eu queria deixar um questionamento aqui pro nosso ouvinte Willy. Por que vocês vão na praça de madrugada rezar, cara? Fica em casa, reza com a família, acende uma vela ali na cozinha, onde que você conhece bem. Assiste aquela novela da Record, porra, do Apocalipse. Cara, é isso mesmo que eu entendi. Eles foram fazer oração na praça. Eles aparentemente tinham esse costume de ir na praça de madrugada, onde tinha os cracudos. Ele falou que tinha usuários de droga, era uma pedreira, um lugar super obscuro, underground, pra ler a Bíblia, cara. Você é um cara corajoso. É bem comum isso no meio evangélico, de se fazer isso, não só em praças, mas sair às ruas à noite, pra orar, pra fazer o sopão, sabe? Você entrega o sopão e já faz oração com as pessoas. Mas não é esse o caso, né? Não, é bem comum mesmo, não é só esse caso. Não, sim, não foi isso que eles falaram que foram fazer lá. Não, é que sim, é o sopão e a oração, não é só o sopão. Então tem gente que entrega sopa e ora, e tem gente que sai só pra orar. É um tipo de evangelismo, sabe? De levar a palavra de Deus para estas pessoas. Ah, mas por que não faz em outro horário? Porque em outro horário essas pessoas estão trabalhando, as pessoas da igreja. Elas estão trabalhando, elas estão cuidando das suas vidas, e aí quando chega a noite, depois que elas já fizeram todas as suas atividades, aí elas vão sair às ruas para fazer esse tipo de trabalho. Mas pareciam que eram um de 15, um de 18, um de 20 anos. Então, ali normalmente, grupos de jovens e adolescentes não saem neste horário e muito menos sozinhos.
Por exemplo, tipo, ordens, a igreja, seja ela qual for, não permite isso e não, tipo assim, não aconselha, porque além dessa história que ele tá contando, essa história sobrenatural, também pode acontecer uma história física. Tipo, eles poderiam ter sido assaltados, eles poderiam ter sido atacados. Quem queria tomar conta dessas pessoas? Então isso também não pode acontecer. Esse acontecimento de você ter visão durante orações, especialmente fiéis mais devotos, que eles fazem orações por horas e entram em estado de meditação para fazer oração, ele é comum, tá? Esse tipo de relato, ele é normal. As pessoas entram em um estado de êxtase, em um estado de louvor, que elas estão além das suas capacidades cognitivas e elas... realmente elas veem coisas, elas falam em línguas. Agora, se essas coisas são reais ou não, se elas sabem realmente essas línguas que elas estão falando, aí vai da crença da pessoa orando, né? Mas é comum as pessoas verem coisas relacionadas às orações delas, quando elas estão orando com muito louvor, com muito fervor, com aquela loucura de levantar a Bíblia, de gritar, de mãos pro alto, né? Resta saber agora se eles não viram vultos, não viram as nuvens se fecharem, porque eles estavam em uma praça, em um lugar tenso, em um lugar que dá medo, né? Um ambiente um pouco perigoso, então foi... Hostil. Deve ter sido por isso, hostil. Deve ter sido por isso que eles viram coisas malignas, vindas do céu. Ah, sim, porque imagina, um lugar desse é super carregado, cara. E aí você pode falar, né, usar o termo que você quiser, de energia negativa, espírito, sabe, a coisas muito, muito pesadas, né? Então, eu concordo muito, assim, com o Lucas. Eu acho que, de repente, eles podem, na oração, ter chegado nesse nível, né, de transcendência, não sei se seria o termo, mas, enfim, para que, digamos, esse tipo de véu se abrisse e eles tivessem essa visão, né? Mas, cara, ao mesmo tempo... Como a Ira mesmo falou, gente, pela idade de vocês e pelo horário não era o ideal que vocês não estivessem ali. E essa cena final dele, pra mim, tipo, parece aquela cena de Ghost. Eu não sei se vocês se lembram desse filme, só que, tipo assim, era do chão que saiu as sombras, era no final do filme. E saiu aquelas sombras, eu fiquei imaginando, sabe? É engraçado que quando as pessoas elas estão nesse estado de êxtase, nessa catarse de oração na igreja, elas dizem ver anjos, verem coisas celestiais, verem a luz de Deus. Então, eu recomendo realmente, assim, que vocês não vão na praça fazer esse tipo de coisa. Se vocês realmente entram nesse estado de êxtase com frequência. Vamos combinar aqui, Willy, só entre você e eu aqui, rapidinho. Você estava aprontando na praça, tem mais gente, vai? né? Vocês foram na praça aprontar, vai. E eu ainda complemento. A gente gravou um Magicando, o único Magicando que eu gravei até hoje, nós fizemos relatos de rolê de Kleber. E um dos relatos que eu falei lá era um relato totalmente believer. Então, pra você, ouvinte, que acha que eu sou cético e não acredito em nada, era um rolê believer. E foi uma situação muito parecida com essa. Eu também era mais nova, eu também frequentava a igreja e eu também tinha... experiências, não são experiências alucinógenas, viu, gente? E aí, numa situação em que nós jovens também porque queria fazer as coisas, vamos lá, se acha, né? Adolescente se acha, até quando não tá drogado também se acha. E eu lembro que, assim, claramente, os gestores da igreja, que no caso eram pastores, porque era uma igreja evangélica, sempre proibiram de não sair, de não fazer nada, você não pode fazer nada sem um adulto, sem estar uma equipe da igreja, tal. Seja fisicamente, no caso de um assalto, de um acidente, ou mesmo no caso espiritual. Quem tá na igreja acredita nisso, viu, pessoal? Se você não acredita, ok, mas quem tá ali acredita. Então, os pastores também sempre tiveram esse cuidado. E uma vez a gente saiu, fomos contra. Os pastores disseram, não vão, não faz. Aí a gente nos reunimos escondidos e fomos. Saímos para fazer uma oração também. Não foi em praça, não foi nada de madrugada, assim, foi uma coisa mais simples. Nós entramos num... Como é interior, né, gente? É mato pra tudo quanto é lado, mato mesmo. Entramos num lugar que seria tipo como se fosse uma pequena floresta. A gente entrou e começou a acontecer um monte de coisa, sabe? Que nem aquele dia do azar, tudo contra. Choveu, teve raios e trovões, tipo, sério, caiu um raio numa árvore, uma árvore de 30 metros do nosso lado. Foi pá! E aí, o resto do relato, as pessoas vão ouvir no Magicando, né, minha mira? Tá aprendendo, hein, comercial? Vamos assistir lá o Magicando, rolê do Krebson.
Próxima história é do Igor Dias e se chama Cruz Ansata. Fala, freaks! E aí, tudo beleza? Sem mais delongas, vamos ao meu relato. Não julgo ser assustador, mas me pego às vezes debatendo comigo mesmo o que teria sido aquilo. Eu moro em uma cidade no interior de Goiás, que já tem muitas histórias por si só, e não me lembro de muita coisa da minha infância, mas isso é algo que eu realmente não consigo esquecer. Então, vamos lá. Durante um período entre os meus 10 e 14 anos, eu tinha pesadelos frequentes, e eu não era uma pessoa de me assustar fácil com filmes ou histórias. Eu sempre fui bem cético desde muito novo. A maioria desses pesadelos eram envolvendo possessões, almas, demônios, etc. Em um pesadelo em especial, eu estava sendo perseguido do quarto da minha mãe até o portão de casa por uma série de entidades que gritavam meu nome ou até mesmo murmuravam coisas que eu não conseguia entender. Uma dessas entidades acabou por chamar a minha atenção, mas eu não tinha coragem para olhar para trás e olhar em detalhes. Mas a sua voz ecoava na minha mente e não sei exatamente o porquê. Aquela voz me fazia correr mais e mais devagar. Chegando no portão de casa, eu sentia algo me puxar pelo braço e eu estava sendo arrastado de volta para o quarto da minha mãe. Cada puxão ficava mais escuro, até que eu vi a porta do quarto fechando bem à minha frente. Foi nesse momento que eu acordei assustado e todo suado. E eu olhei o meu braço e tinha uma marca ali. Alguns anos se passaram e eu acabei descobrindo que essa marca era uma estigmata de Anka, conhecida como a Cruz Ansata. Alguns dias depois do tal pesadelo, olhei meu braço e essa marca não estava mais ali. Tinha apenas um pequeno risco branco no meu pescoço, que também não estava ali antes desse pesadelo. E essa marca até hoje continua no meu pescoço, presente ali. Bom, o meu relato foi esse, espero que seja lido e que seja interessante. Valeu e até mais. E só para constar, enquanto eu escrevia isso e me recordava do pesadelo e do acontecido, eu estava todo arrepiado e com olhos úmidos. Vocês sabem que essa Cruz Ansata é a tradução para aquele Enki egípcio. Eu não sabia. Eu também não sabia, fui descobrir nesse relato. Mas rapaz, isso aí, cara, é bizarro, né? É muito bizarro, assim, quando você tem... Eu nunca passei por uma experiência dessa e também não duvido, mas esse tipo de sonho que você acorda e você tem alguma marca, deixa algum traço físico em você, cara, Eu achei tenso. Muito. Nossa, muito tipo, uma marca, que esquisito, cara. Você sabe o que a Cruz Ansata significa? Não. Pelo menos o que a gente sabe dele, do uso dos egípcios, é que ele é um símbolo de vida. Mas não vida no sentido de eu estou vivo. Vida no sentido das fases da vida. Por isso que ele é um laço, entendeu? Nossa, que bonito. Ele é usado desde a Pérsia, desde a Mesopotâmia, bem antes do Egito. É um símbolo bem antigo mesmo, assim. Pode-se falar que é um símbolo positivo? Não é algo ligado à maldição? Tem muita gente que usa esse símbolo como símbolo de algum grupo ou de alguma sociedade, alguma coisa assim. E essa história, apesar de ela não... A primeiro ver, assim, não dá muito cara desse tipo de relato, mas ela me lembrou relatos de abdução. Não te dá um quê de abdução, Andrei? Eu senti isso também. Você perguntou pro Andrei, mas eu tô respondendo. Eu senti isso, principalmente essa história de marca, sabe? É um negócio, sei lá, talvez, no meu caso, eu possa estar sendo levada por causa dos filmes, né? Porque é assim que eu vejo em filmes, você é abduzido e volta cheio de marcas, não se lembra, não sabe, tá meio confuso, nada foi comprovado, mas também nada foi desprovado também. Ele sentia puxão e que as coisas ficavam escuras, de repente ele não lembra de mais nada e ele acorda com uma marca. Cara, isso é abdução. Caraca! Então, e ele me lembra aquela abdução do Cowboys versus Aliens. Nossa! Ira, meu Deus! Eu não vi esse filme. Então,
Não tá perdendo nada, né? Mas é verdade, era mais ou menos isso. Tipo, o cara apareceu, não lembrava do que aconteceu. E, tipo assim, era tudo anuviado, aquele flashes e, tipo, marca. E eu lembro exatamente que ele lembrava, assim, de, tipo, de algo mexendo nele. Então, acho que resta, então, a pergunta, né? Igor, que você que mandou esse relato aqui, você, quando acordou, estava com o bumbum doendo? Não, brincadeira. Pelo amor de Deus. Não, mas brincadeira à parte, mas é o tipo de coisa que a gente sempre relata aqui. Principalmente o Keller sempre acaba me lembrando disso. Ah, relata bumbuns doendo, né? Não exatamente sobre isso. Mas que, assim, cada época ele dá um nome pra certos tipos de fenômenos, né? Então, por exemplo, era muito comum, por exemplo, rapto de criança, desaparecimento, criança sumia no meio do mato. E aí falava que tinha uma crença de que elas eram raptadas por crianças. E às vezes essas crianças voltavam, e elas voltavam meio diferentonas. E aí tem as lendas de Idade Média relacionando isso a, sei lá, criança de fada. É um termo que eles usavam, assim, que a fada ia, pegava a criança, dava uma criança fake pra pessoa cuidar e depois a criança voltava em algum momento. Olha, inclusive tem uma história que eu ouvi rapidinho, sei. Eu vi contada aqui no Mundo Freak com o Keller. Eu acho que foi inclusive não aconteceu comigo. E a garota contava uma história da infância dela, quando ela e a mãe, enfim, estavam perto de um parque, passando num lugar, e a menina ouvia alguém chamando a voz dela. E ela ia correr pra ir pra aquele lugar e a mãe, não, segurou. E eu lembro que o Keller falava que era voz de fada. Sim. E a gente imagina, né? Eu imaginava fada, né? Aquela coisa cheia de glitter, purpurina, bonitinha e bondosa. E aí o Keller começou a falar sobre fadas e eu, meu Deus. Sim, exatamente, cara. Não confia em fada. Deixa eu te dar uma dica, Igor, que essa marca branca que você falou pode ser arranhão, tá? Eu tenho coceira na perna e eu acordo com uns arranhões brancos e às vezes arranho aqui o pescoço também, tá? Então dá uma parada na unha que talvez as marcas brancas pelo menos melhorem. Lucas, na moral, não mete essa não, cara. Você acha que a galera vai interpretar mal? Não, eu tô falando que, porra, tá com marca branca, você tá sendo abduzido, cara. Bem, eu vou ler aqui o relato do nosso próximo ouvinte, que é o Lucas Vieira de Souza. E o relato dele é Sonhos. Meu nome é... por favor, não divulgar. Então, desculpa, bip aí, o editor. Então, deixa pra lá, né? Não é mesmo? Desde sempre fui muito curioso que diz respeito a escoteirismo, trilhas, pesca, caças, shorts apertados e afins que se pode fazer na cidade dele, que eu não sei se ele quer que eu comente. Que é a cidade que ele morou por 12 anos, etc. Atualmente, ele diz que está estagiando numa empresa em Barueri, São Paulo, então eu imagino que é pra falar. No começo do ano passado, 2015, li em um site qualquer uma matéria sobre uma construção gigantesca na chamada cidade subterrânea de Denrikil. A construção da matéria que li era atribuída a povos pré-diluvianos. Tá, ok, guarda esse termo, tá, ouvinte? Termo que não conhecia. E comecei a ler sobre eles. A comparação com os faraós. Quanto viviam os reis sumérios, reptilianos, etc e tal. Cara, você entrou num site muito louco. Enfim, comentei poucas baboseiras com os amigos nos dias seguintes. E no dia 21 de 10 de 2015, cheguei mais uma vez quebrado de cansaço em casa, jantei, tomei banho e fui pro computador rever uns relatórios que tinha que entregar no dia seguinte. Me deitei às 3 da matina e é aí que tudo começa. Levantei com um grande barulho, senti algo na minha cabeça e desmaiei. Quando eu acordei, estava debaixo de escombros, sentia sangue na boca, corte no corpo, com o peso de uma parte do teto sob meu peito e muito pó nos pulmões. Depois de um tempo, consegui sair dali apoiando meu peso lateralmente e alavancando os destroços. Estava tonto, com dor, com sede, sem saber o que tinha acontecido. Olhei em volta, o céu estava claro, e não importava para onde olhava, eu só via destruição, colunas de fumaça e caos. Procurei nos escombros pela minha mãe e irmã, nada encontrei. Andei em zigue-zague por meio do que sobrou da minha rua, pois no final dela tinha um lago de um parque, e era a única água por perto. Mas nada estava lá. Uma parte do morro cedeu e soterrou o parque. Fui para o centro da cidade, no caminho
morte, destruição, fogo, e as poucas pessoas que via estavam tão desorientadas quanto eu. Esse sonho durou semanas, e conheci pessoas, fugi de criaturas, até que fui abatido. Tive aquela sensação de queda e acordei sentado em uma cadeira. Estava preso a ela pelas mãos, pescoço e pernas. Nos meus braços e pernas haviam agulhas muito finas espetadas, e na minha frente uma criatura gigante. Não sei descrever, mas a única coisa parecida seria um Grey, com 3 metros de altura. Isso é um chute, pois ele estava sentado, com os cotovelos apoiados nos joelhos, e me encarava com grandes olhos sem pálpebras, grandes como meu punho, e ele falava direto na minha cabeça. Não conseguia falar e lembro de ter escutado: parabéns, dentre os outros você foi quem se saiu melhor em sobreviver todo esse tempo. Saiba que será escolhido de passar nos próximos testes, e blá blá blá. A voz foi sumindo e percebi algo mais estranho. A metade inferior da minha visão estava vendo o teto do meu quarto, enquanto a outra estava vendo a criatura Grey, qualquer coisa, falando comigo. Na hora tive um estalo e falei: isso é um sonho, e tentei acordar. Quando tentei abrir meus olhos completamente, senti um par de mãos apertar a minha cabeça por inteiro, com os dedos apertando na linha da orelha, têmpora e testa. Uma voz no meu ouvido disse: não resista, que é pior. Dito com uma voz que eu não soube dizer se era masculina, feminina, nova, velha, sem sentimento, sem ameaça. O susto que eu tomei me fez querer acordar ainda mais. Senti uma dor indescritível no meio da minha cabeça e gosto de sangue na boca. Desisti. Nisso, eu voltei pra criatura gigante e ele falou mais um monte de coisas. Fiz alguns testes de manutenção em um motor estranho, recebendo orientação de outras pessoas que estavam lá, sentindo o tempo inteiro sensação de queda livre, e fiz mais um teste de orientação para não combatentes ou qualquer coisa parecida. Isso em cenário de mata fechada. Quando chegamos ao local marcado, conversei com outras pessoas que estavam lá e uma garota estava fazendo uma algazarra, pedindo para comprar alguma coisa. Eu conversei com ela e, trocando algumas informações, ela disse: eu sei que isso é um sonho. Eu sei. Eu vi meu quarto e não aguento mais. Eu estou nisso há meses. Deste ponto em diante, lembro de flashes muito vagos de tudo. Acordei de verdade logo em seguida, muito aliviado. Olhei no meu celular. Eram 3h30 da madrugada. E não consegui dormir por motivos óbvios. Passei o dia inteiro sem sono, sem fome, sem cansaço de nenhuma natureza, e desde esse episódio eu não encontro dificuldades em fazer nenhuma tarefa. Isso que relatei foi breve e vago demais. Creio que nem 10% do que me lembro. Eu realmente lamento por não ter muito mais tempo para escrever agora. Gostaria de dar meu relato completo, com mais tempo ainda, etc, etc. Espero a resposta de vocês e dúvidas. Atenciosamente, ouvinte. Caralho. Nossa, ai. Abdução? Pera. É uma abdução misturado com treinamento paramilitar espacial com Battle Royale, porque ele tem que sobreviver enquanto isso, né? Caraca. Rapaz. Cara, mas assim, rapidamente. É um sonho, tá? Que ele tá tendo. A primeira coisa que me chama a atenção é que ele é um sonho muito extenso. E eu não duvido que pessoas tenham sonhos extensos, mas lembrar de tudo isso é difícil, né? Exatamente, lembrar de tudo isso com essa riqueza de detalhes é interessante. Mas é uma lógica de sonho. Você vai vendo que, apesar de manter ali um contexto, ele vai mudando, né? Uhum. Uma hora ele tá em casa, que desaba, outra hora ele tá na cidade, outra hora ele tá conversando com o ET, outra hora que ele vê que tá no próprio quarto dormindo, outra hora ele vai pra uma floresta. Mas tudo dentro do meio... Isso é uma lógica de sonho, né? Tudo dentro desse mesmo contexto, né? Mas, cara, não dá pra não achar interessante esse tipo de relato, né? Essa coisa do alienígena, beleza. Ainda tem essa coisa do sonho. Mas, ainda assim, é algo interessante, né, cara? Me lembra muito histórias do tipo Gantz, por exemplo. Saca? Que tem a galera que morre. Todo mundo aqui já viu Gantz? Já leu ou assistiu? Putz, há muito tempo. Sim. Eu não lembro mais, não. Então, a lógica do Gantz você morre e você, no momento da sua morte, você é teletransportado para uma sala de um apartamento fechado, onde uma esfera negra começa a te dar missões para você matar uns alienígenas pela cidade. E a ideia é que depois de algum tempo você é libertado desse cárcere, vamos colocar assim, né? Me lembra algo nesse sentido, né? E me lembrou daquele filme péssimo do SBT, aquele... como é que era? Era O Último Guerreiro das Estrelas? Era aquele que o garotinho treinava num fliperama, e ele descobria que aquele fliperama foi plantado por alienígenas, porque eles queriam treinar uma garotada pra lutar, tipo, num Star Wars genérico no espaço, saca? Eu me lembrei disso por algum motivo, cara. Mas, cara, isso aqui daria uma ótima história. Imagina, nós temos guerreiros
formato Battle Royale que durante o sono passam meses dentro de uma outra realidade e acordam como se nada tivesse acontecido. Sabe o que dá uma me puta vendeu história. a veracidade da história dele? Foi o pedido de socorro da garota que já tá lá faz meses, que ela disse que não aguenta mais. Porque eu já tive um sonho desses, que tinha um cara no meu sonho, que ele vinha pra mim e me pedia, cara, eu não aguento mais, eu tô sonhando com isso faz muito tempo, me acorda, pelo amor de Deus. E eu acordei assustado, pensando, nossa, eu acordei, mas será que o cara ficou pra trás? Cara, isso aqui, ele falou que foi um sonho, é isso? Foi uma experiência. Sim, não uma foi noite. Algo recorrente e tal. Tem um problema que, assim, existe a suspeita de que o nosso sonho são imagens mentais desconexas e que a gente, conforme a gente acorda e a gente força a tentar lembrar dele, a gente não tá lembrando do sonho. A gente tá preenchendo lacunas com lógicas que conectem essas imagens desconexas, né? Então pode ser que muita coisa que ele lembrou depois do sonho, não é que ele sonhou com aquilo, né? Mas é o cérebro dele tentando juntar o quebra-cabeça. Verdade mesmo. Faz bastante sentido. Por isso que às vezes parece que você tá em um sonho e você tá... As coisas se transformam e você não entende muito bem como se transformou. É você depois que... Pelo menos a gente acorda, né? A gente não tem tanta certeza científica disso, né? Mas é que você acordou e você, no ato de tentar lembrar, na verdade você tá criando memórias ali dentro do sonho, conectando o quebra-cabeça. E o sonho dele foi de meia hora. Ele falou que ele se deitou às 3 da manhã e acordou 3h30. Caramba, hein? Caraca. Não, mas é que em termos de sonho, assim, não acompanha, né? O tempo de sonho com o tempo de digamos, aqui, né? Não é tempo linear, acordado. né? Não é linear. Tanto que às vezes você fala assim, eu tô meio cansada, eu vou dar uma cochilada. Você cochila 5 minutos e você de repente tem um sonho super profundo, com camadas, e você acorda com aquela sensação, nossa, vivi uma vida, sabe? Dependendo do sonho que você teve. E foi 15 minutos só dormindo, né? Pra mim, assim, é curioso, porque se fosse um sonho recorrente, algo que por um período da vida dele, todas as noites aparecia, ele sonhava com as mesmas coisas, etc. Eu acho que pra mim, de forma alguma, eu não tô duvidando de forma alguma, só tô tentando entender um pouquinho essa lógica, né, do que aconteceu com ele. Eu acho que se fosse algo recorrente, eu acho que seria um pouco mais fácil de dizer, olha, então, de repente, isso aí pode indicar realmente alguma lembrança, algo que está escondido, que está aflorando, que está de abdução, alguma coisa assim. Mas, de repente, como foi uma noite, pode ter sido algo assim, realmente um sonho, alguma coisa muito forte, e, de repente, isso que o Lucas falou. E aí, quando ele acordou, o cérebro começou a conectar os pontos de alguma forma para tentar fazer sentido aquelas imagens que ele tinha na cabeça, e ele acordou com essa sensação forte de toda essa história passada em meia hora de sonho dele, que ele dormiu. O conceito de alguém tentar usar o seu tempo, entre aspas, inútil de sonho para alguma coisa útil em outra dimensão, em outro planeta, alguma coisa assim, é extremamente interessante, né? É um conceito bem legal, assim. Sim. Eu gostei dele, talvez algum dia escreva um conto com ele. Física quântica explica, Rogerinho. Não. Vamos lá. Aliás, eu gostaria de aproveitar o momento e lembrar a galera que não é todo sonho que tem significado, não, tá? Não é porque você sonhou que tava passando uma ratazana, que aquela ratazana tem um significado dos seus ancestrais. Lucas. Não precisa dar significado pra tudo, não, tá bom? E se a ratazana estiver definindo o meu futuro? Ai, meu Deus. E aí eu tenho que cruzar com o meu mapa astral? Deixa eu passar uma informação legal. Essa cidade subterrânea que ele mencionou, ela existe de verdade, tá? Ela é um sítio arqueológico gigante. É um sítio arqueológico gigante que tem na Turquia. Minha mãe, ela foi pra Turquia e eu queria muito que ela fosse visitar esse sítio, mas ela não foi. É uma cidade subterrânea com várias camadas, assim, e as estimativas é que caberiam ali 20 mil pessoas morando de boa subterrânea. É bem legal. E tem reptiliano no meio, que já que ele falou que no site que ele leu. Então...
e tem uma palavra que você falou assim, ouvintes, prestem atenção nessa palavra. Qual foi? Ah, sim, calma aí. Deixa eu... É que eu falar parada, eu tinha esquecido disso também. Bem lembrado, Adriana. Vamos lá, obrigado por ser uma pessoa... Eu fiquei curiosa pra saber o que é. Pré-diluviano. Isso. Antediluviano, você tem que levar em conta que existe um dilúvio, né? Então, se você está falando de algo de antes do dilúvio, então já é site que não tem muitas informações, né? Verídica, né? Enfim, mas vamos lá. Este caso é chamado de A Quinta Cela. Olá, pessoal. Meu nome é Lívia. Moro em São Paulo e sou um ouvinte recente do Mundo Freak. Bem-vinda, Lívia. E apesar do pouco tempo, adoro os podcasts. Muito obrigado. Sempre fui ligada nessas temáticas paranormais, fantásticas ou misteriosas. E acredito que isso ocorre devido a diversas vivências que tive no decorrer da minha infância até a fase adulta. Bem como também a diversos relatos ocorridos com a minha família e amigos. Esses relatos vão desde déjà vus, sonhos premonitórios, situações com poltergeists, duplos e até lobisomens. Nossa, minha família é do interior de São Paulo e possui uma mistura legal de believers e céticos. Não vou mencionar a cidade, pois a história que vou relatar não é referente a mim, mas a meu pai, cuja profissão, agente penitenciário, envolve alto risco. Caramba! Já ocorreram diversas situações incomuns com meu pai e ele seria descrito em certas religiões como médium. E essa situação que irei relatar ocorreu no fim do ano passado. Meu pai trabalha em uma penitenciária de segurança máxima, no interior de São Paulo, e sua rotina muda a cada plantão. Desde a última vez, para suprir a falta de um funcionário noturno, sua responsabilidade era tomar conta de celas para isolamento, o famoso pote na gíria da cadeia, onde os presos são enviados depois de cometerem faltas graves, brigas, ameaças, etc. E conferir se as pessoas dentro das celas estavam bem, entregar comida e realizar a contagem. A contagem é realizada em um dos horários, de manhã cedo ou tarde, no final de cada plantão, por volta das 6 da noite. As celas são pequenas e mal iluminadas, e contagem é feita da seguinte forma: a pessoa responsável abre a porta da cela, o preso deve ficar no fundo desta e levantar o braço, sem se aproximar. Meu pai era responsável naquele plantão por realizar a segunda contagem, sendo a primeira realizada de manhã por outro colega, então ele começou indo de cela em cela. Cela 1! Um braço se levantou em resposta. Meu pai ouviu: aqui, senhor! Cela 2! Mesma coisa, braço levantado. Aqui, senhor! Cela 3! Aqui, senhor! Cela 4! Aqui, senhor! Meu pai viu o preso no fundo da cela 5. A visão meio dificultada pela má iluminação. O homem estava imóvel e não expressou movimento ou emitiu som. Levanta o braço, ladrão! Brandou meu pai, levantando a pequena lanterna que portava e tentando verificar o estado do preso. Ele não sabia quem era a pessoa, pois não havia estado ali na contagem da manhã. O homem, pequeno, de cabelos curtos, pele clara, levantou o braço. Satisfeito, meu pai foi para a próxima cela, verificou que estava vazia e foi até um de seus colegas entregar a contagem. Celas 1 a 5 estão ok, cela 6 vazia. Ué, entregaram alguém enquanto eu estava fora? Perguntou seu colega, conferindo os números e registros. Não entregaram ninguém. As celas 5 e 6 era para estarem vazias. Tem certeza? Vamos ter que abrir de novo para conferir. Ambos se dirigiram até a cela, portando as respectivas lanternas, e ao abrirem novamente, constataram que ali estava vazia, que não havia ninguém. Ouviram muitas brincadeiras e os colegas do meu pai não acreditaram no ocorrido, achando que ali havia inventado, mesmo como parte de alguma brincadeira, ou que não havia enxergado direito. Entretanto, naquela mesma semana, o mesmo aconteceu com outro colega, dessa vez no período da manhã. O mesmo confirmou a presença de 5 presos em 5 das 6 celas, e ao verificar que os números não estavam batendo com a contagem anterior, voltou à cela e constatou que não havia ninguém. Isso, claro, virou notícia entre os colegas e todos morreram de medo da tal cela 5. Caramba, sensacional, hein? Vocês devem lembrar, né, um dos maiores presídios aqui de São Paulo, do Carandiru. A maioria das pessoas conhecem por causa do livro, por causa do filme, do livro do Drauzio Varela. Depois que a cadeia foi desativada, ela ficou um tempo para visitações antes de ser demolida. Eu tenho uma amiga que ela foi fazer essa visitação. É uma visitação guiada com o público e tal, uma coisa bem turística,
mas ela falava assim que é pesadíssimo, é um clima pesadíssimo, e é tão o eco, a essência das pessoas, a negatividade, independente de religião, do que as pessoas acreditam ou não, mas tipo, tudo aquilo que aconteceu no lugar estava tão preso, tão impregnado, que ela falou assim, que você passava pelos corredores, era como se você ouvisse as pessoas gritando, se você sentia toda a sensação, e ela falou assim que assim, ela é cética, ela não acreditava em nada, e ela falou assim que mesmo assim ela sentia toda essa pressão dentro do lugar, e uma pessoa que, seja uma pessoa espírita, uma pessoa que não acredita, conseguia ver outras coisas ali, como este caso. Eu já contei um relato aqui também parecido com esse do pai da Lívia, viu? De olhar para um lugar e ver alguém, interagir com essa pessoa e depois a pessoa não tá mais lá. Parece ser um relato assim constante. E o fato de duas pessoas terem relatado exatamente o mesmo relato dá um certo quê de credibilidade ali, né? É interessante mesmo. A gente não sabe se é algum tipo de eco, algum tipo de fantasma, ou alguma coisa em algum outro tempo, né? A temporariedade daquela situação tá no lugar errado, mas é realmente bizarro, né? É de arrepiar. E a gente sabe que é um lugar extremamente carregado, né? Extremamente carregado, extremamente pesado. Todo tipo de, mal pensamento, vibe pesada, depressão, violência, tá tudo ali, deixando marca, no lugar, nas paredes. Então, para ser um eco ou para ser realmente algo que ficou para trás, assim, não precisa muito, não julgando ninguém, mas só uma opinião, assim, algo pessoal. Eu nunca iria visitar um presídio, um campo de concentração. Eu entendo o lado histórico, até porque eu sou apaixonada por história. Toda vez que eu vou para qualquer lugar, os primeiros lugares que eu vou são museus. Eu sou apaixonada por essa parte. Mas pisar em lugares onde teve tanto sofrimento, tanta dor, etc., eu não consigo desvincular. Eu fico mal mesmo. Então, nossa, eu acredito muito nessa história. Eu sou muito, muito believer que o pai da ouvinte realmente viu e vivenciou e enxergou. Eu acho que eco não seria porque rolou uma interação, né? É isso que é o foda, né? Uma coisa é você ver, né? Outra é você interagir com ela. Porque dá a impressão de que aquela coisa tá de alguma forma inteligente, ou ela tem alguma capacidade de se comunicar. É uma pessoa mesmo. É o que deixa entender. Então, porque... Cara, eu gosto particularmente desse tipo de relato, porque é o tipo de relato clássico de assombração, né? Porque ela não tem a necessidade... Por exemplo, se você vê um alienígena, o alienígena não pode desaparecer evaporado no ar, né? Se você tá vendo, um pé grande, ele não pode desaparecer. A assombração é a única que tem pode acontecer isso, sabe? Você olhar, tá lá, você olhar de novo, não tá mais lá. E assim, muitas vezes, eu, por exemplo, que sou muito cético, tem muito desse fenômeno da pareidolia e da apofonia, né? Apofonia pro som, né? Que você acha que alguém te chamou, no caso do som, ou então olhou rápido por um lado, viu aquele casaco pendurado, e você achou que fosse alguma pessoa e tomou um susto, né? Não é esse caso aqui, claramente, né? Levando em conta que a pessoa, como a gente fala, né? Que a pessoa não tá inventando uma história, coisa que eu não acho que nenhuma das pessoas que mandam pra cá fazem. Como é que você responde esse tipo de coisa? A pessoa, o cérebro dela desconectou em algum momento e criou alguma visão ali? O que será que aconteceu? Eu acho um pouco complicado, porque eu só posso julgar a partir de coisas que acontecem comigo, né? Isso nunca aconteceu de maneira tão forte de eu falar, tipo, eu bater na porta de alguém e alguém falar, não tem ninguém, em resposta, sabe? Nunca aconteceu isso comigo, então é muito difícil eu falar que... Eu acho até um pouco injusto eu chegar e falar, não, às vezes foi a tua imaginação. Minha imaginação nunca fez isso comigo, né? Pode até fazer com os outros, mas eu não gosto de abrir pra essa possibilidade. Não sei, né, cara, mas fica aquilo, né? Realmente, né? Se tem um lugar pra aparecer encosto, com certeza é prisão, né? Sabe o que você faz, André? Você vai ver um The Office, vai ver um Procurando Nemo e não pense nisso. Você evita pensar o máximo possível. Você esquece, cara. Ah, sim. Bob Esponja tá aí pra isso, gente. Isso. Você vai esparecer a mente, pelo amor de Deus. Você anda de patins sem patins, né, cara? Aquele momento... Quem pegou, pegou.
E estamos aqui com o nosso ouvinte, que vai dar aqui nosso relato, o nosso apoiador, Vitor. E aí, cara, tudo bem? Fala, galera, tudo bem, e você? Oh, olha que voz, hein, gente? Fiquei até... Uau, né? Porra. Fala, grave. Nossa, tô arrepiada aqui. Olha aí. E aí, Vitor, você é de onde? Fala aí de qual caravana você é. Cara, caravana de São Paulo, nascido e crescido em São Paulo. Olha, e coloca muito purê de batata no cachorro-quente, né? Isso, leite com pera. Ah, cara, e aí, quantos anos você tem? Você trabalha com o quê? Cara, eu tenho 34 anos e trabalho no planejamento estratégico de um fundo de investimentos. Olha aí, Nossa senhora, não dá pra ser mais cabeção, né? Olha aí, não, eu fico impressionado o quanto que o Mundo Freak chega nesse tipo de público, né, cara? Acho massa. Não sei se é o padrão, mas atinge. Muito legal, muito legal. Talvez as mas pessoas beleza. me vejam como esquisitão, mas estamos aí, né? Ah, mas aí o ouvinte do Mundo Freak, ele é esquisitão por natureza, né, cara? Isso aí não tem como fugir muito, né? É freak, né, afinal de contas. Mas fala aí, Vitor, você tem uma história pra contar pra gente, não tem? Tenho, cara, tenho sim. Aconteceu comigo, né? Obviamente. Na verdade, foi uma única experiência que chamou muito atenção dentro do mundo do espiritismo. E acho que para contextualizar, só para passar um pouco aí, toda a minha família ela é bem forte nesse tema de espiritismo. Toda a minha família é espírita e tem um pedaço que é um bandista também, né? E tem aí figuras lá, que fazem psicografia, que conseguem receber espírito, tem gente rapaz. que é centro espírita de verdade. Então é um ambiente com o qual eu convivo desde criança. O caso que eu tenho, e é um só, durante minha vida inteira, eu nunca tive nenhum tipo de experiência sensorial, nem nada disso, mas já vi muita coisa. Mas o que aconteceu comigo mesmo foi, sei lá, uns 10, 15 anos atrás. Foi com meu pai, uma época que meu pai estava bem doente. Felizmente, meu pai está vivo ainda, ele saiu dessa. Mas na época ele teve uma doença chamada amiloidose, que é uma espécie de leucemia, né, um tipo de câncer de sangue. Por conta disso, o sangue acaba produzindo, o corpo produz uma proteína que o sangue não consegue absorver, aí essa proteína acaba acumulando nos órgãos e dá hemorragia, né? Porque o corpo não absorve. A solução para isso é um transplante de medula, só que quando ele fez o transplante, ele acabou pegando uma infecção hospitalar, que aí complicou a situação dele. Caramba! E ficou, assim, foram 6 meses de hospital, dos quais 4 em UTI, e fora isso, ele teve com a saúde bem debilitada até hoje. Mas, enfim, tá bem. E o que aconteceu foi o seguinte, nessa época, acho que foi 2004, 2005, talvez, ele estava internado numa das fases mais críticas aí. Era um sábado, eu tinha ido pra faculdade no sábado de manhã, voltei pra casa pra dormir, porque eu ia passar a noite no hospital com ele. Almocei, cheguei em casa, almocei e fui deitar, né? Dar uma dormidinha, porque eu sabia que a madrugada ia ser clara. E quando eu dormi, eu sonhei. Foi um tipo de sonho super vívido, assim. Do nada eu apareci do corredor do hospital, fui andando em direção ao quarto dele, eu vi meu avô estava na porta, meu avô já tinha falecido há alguns anos, né, todo mundo todo de branco. Eu entrei no quarto, vi algumas pessoas da minha família que já tinham morrido, vi pessoas que estão vivas e, assim, era de tão vívida a experiência, eu consegui reparar alguns detalhes do quarto, né. E aí a gente fez uma espécie de círculo de oração em volta da cama dele e fizemos uma oração normal. Cara, beleza, acordei. E assim, dada toda a situação, já estava doente há algum tempo e, assim, a cabeça da gente fica um pouco sensível a algumas coisas, né? Então, putz, beleza. Na minha cabeça era um sonho que foi e passou. À noite, antes de ir pro hospital, eu passei na casa da irmã dele, né? Vulgo minha tia, para jantar e conversar um pouco, levar algumas coisas dele pro hospital, etc. E essa minha tia, ela é uma das pessoas mais conhecidas espiritualmente aí, tanto de literatura quanto em administração do centro, assim, né? E aí eu comentei desse sonho com ela. Eu falei da reza, falei que tinha sonhado com o meu avô, com outras pessoas que já tinham morrido e tal. E ela parou assim, começou a olhar pra mim e falou: Vitor, eu acho que você não sonhou. De fato, eu fui no hospital com a sua outra tia, a gente fez uma reza de oração no mesmo horário que você sonhou. Aí, quando ela falou isso, cara, putz, eu me desmontei, assim. Eu fiquei acho que uns 15 minutos olhando pra parede, tentando entender o que tava acontecendo, assim. E aí, à noite, fui pro hospital e, cara, eu falei dos detalhes porque eu consigo lembrar, tipo, do celular dele em cima da mesa, assim, da cabeceira, consigo lembrar da mala de roupa que tava lá, cara, e tava tudo exatamente no mesmo lugar que eu tive no sonho, assim, que eu lembrei do sonho. E aí foi isso. Mas é que a experiência é doida, porque assim, a gente ouve muitos casos de pessoas que veem gente vindo e que aparecem para as pessoas, tal, mas nesse caso fui eu que fui. Então, assim, foi marcante, mas foi a única experiência que eu tive nesse sentido. Vitor, me responde uma parada, cara.
Claro. Como é que tu dorme à noite? Puta, cara, o pior é que eu não tenho problema pra dormir. Juro que eu não tenho problema pra dormir. Nessa fase foi mais complicado mesmo, né? Porque nos dias seguintes, cara, eu não... Assim... Óbvio que eu sonhei outras coisas, mas aí você não sabe se é verdade, se não é, e putz, preferi não descobrir. deixa achando que é sonho que eu fico mais feliz, cara, sinceramente. deixa eu acreditar assim que tá bom. Nossa, eu estou emocionada. Que história. Eu sei que, tipo, parece simples, pareceu curta e tal, mas, tipo, o envolvimento emocional... Não, a gente não pode comprovar nada, a gente não sabe porque a gente tá desse lado, a gente não sabe o que existe, se existe alguma coisa do outro lado, mas se existe, que oportunidade. Pois é, nessa época eu era estudante de faculdade, cara, eu estudei administração com foco em finanças, então minha cabeça é muito mais racional do que emocional. Então, assim, lá atrás, antes dessa experiência, eu tinha muita dificuldade em acreditar em certas coisas, e a partir desse momento eu falei, cara, eu não sei o que existe, mas de fato tem alguma coisa que a gente não conhece bem. Seria muita coincidência as coisas combinarem, cara, no mesmo dia, no mesmo horário e com alguns detalhes iguais. Sabe, Vitor, eu tenho uma história, não parece com a sua, não é nesse caso, mas falando sobre ligação, né? Durante toda a minha adolescência, eu era muito próxima da minha avó, muito próxima, e eu ia dormir com ela, porque ela morava sozinha, e ela também, a gente era muito agarrada, né? Então, chegava o final de semana, ela ligava pra minha mãe, manda a Adriana aqui pra casa, aliás, a Nana, né, que era o meu apelido, ainda é entre a família, manda a Nana vir aqui em casa, ficar comigo, pra gente conversar. Eu ia, ficava, conversava com ela sobre, sabe, tipo, a carinha da escola que eu gostava, ela me dava conselhos, olha, minha filha, porque se eu fosse... Então, assim, a gente tinha muita liberdade uma com a outra, né? E daí chegou o tempo dela, ela ficou muito doente e faleceu, né? E é muito curioso, provavelmente alguém que estuda psicologia vai ter uma explicação, mas olha, já se passaram tantos anos, mas eu falo pra você, todas as vezes que eu tô na minha vida numa situação muito difícil, que eu preciso fazer uma escolha, eu tô com alguma dificuldade, eu sonho com ela. E eu sonho com ela vindo conversar comigo e vindo me aconselhar. Coisas que fazem sentido, né? Por um momento. Sim, assim, não especificamente sobre o problema que tá me preocupando, mas eu sonho com ela vindo me ver. Ou, assim, um outro caso também, a minha mãe, ela tem Alzheimer e ela já tá no estágio final, né? Então a gente não interage mais, ela tá internada já faz alguns anos e tadinha, não... Mas eu creio que, digamos assim, num plano espiritual, ela tá livre, entende? Ela tá solta. E acontece a mesma coisa também. Seja um problema familiar, um problema financeiro, problema de trabalho, eu vou dormir, ou eu vejo a minha mãe ou eu vejo a minha avó vindo me aconselhar. Até, né? É legal, assim. Sim. Então, nesse caso, como você estava falando, é a ligação sua com o seu pai. Sim, né? E nessa fase ainda, teve um episódio também, mas aí eu não sei até que ponto isso pode estar relacionado ao espiritismo ou alguma explicação científica, enfim. Mas eu lembro que logo que estourou essa doença do meu pai, ele precisou entrar em coma induzido e respirando por aparelhos e tal, foi bem na época que eu consegui meu primeiro estágio, e aí foi o primeiro mês que eu recebi o salário, cara, foi aquele mês, aquela bagunça de emoção, feliz, que, primeiro mês recebendo uma grana e tal, e aí em contrapartida, meu pai no hospital, aquela coisa ruim, pesada, mas enfim, aí caiu pro salário e falei, cara, quer saber, eu vou mostrar isso pro meu pai, né? A equipe imprimiu o comprovante da transferência, pus na carteira, fui pro hospital e ele tava em coma, assim, completamente apagado, e eu mostrei pra ele, conversei pra ele, e de alguma forma, ele tem alguma lembrança disso depois que ele acordou. Ele falou, cara, não lembro exatamente, eu lembro de alguma coisa de você me mostrando, ele não lembra exatamente o que é, mas ele tem a sensação de lembrança, assim, sabe? Muito doido. Nossa. Muito doido. Nossa, não, muito. Eu acho muito bonito isso, a partir dessa ligação. Eu nunca tive nenhuma outra experiência dessa depois disso. Enfim, era esse o relato que eu queria passar pra vocês. Cara, muito que foda, excelente, cara. É um relato muito legal, né, cara? E é algo muito particular, né? Isso que eu acho interessante também, né? Que além de compartilhar e tal, tem dessa coisa das coincidências, né? Os céticos vão falar, poxa, mas será que talvez você não tenha
imaginado a cena porque você já tinha visitado ele, aí isso Sim. era comum na sua família, aí foi uma coincidência ter sonhado com ele. Tem gente que pode até se falar, mas por ser algo tão particular, eu acho que é interessante, eu acho que é bacana, né? E pra você funcionou isso, que eu acho que é o mais legal, assim. Sim, experiência bem boa mesmo. Com certeza. Bem, é isso, Vitor. Vamos despedir de você aqui. Você tem alguma mensagem final pra dar pros ouvintes? Quer fazer algum jabá? Não, só agradecer a participação, cara. Continue com o excelente trabalho de vocês. E é isso. Estamos apoiando pra isso. Vitor, sua voz é linda, cara. Eu tô apaixonado. Vou ver quando eu mandar uma foto depois. Eita! Senti um Rapaz. clima aqui, hein? Get a room, vocês. Gente, muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Muito obrigado por você, Lucas. Por favor, deixa aí seu jabá, sua mensagem final para os ouvintes. A minha mensagem final para os ouvintes é: não se dediquem tanto ao trabalho, se dediquem mais à família, mais aos amigos. Vamos ser todos amorzinhos. Beijo, ouvintes. Oh. Hoje eu tô só nessa vibe só. E quem quiser me acompanhar lá em um outro podcast que eu ando gravando, o nome dele é Pode Isso, PODISSO.com. O Pode Isso é um podcast onde a gente lê tweets aleatórios engraçados que apareceram pela Que timeline. maravilha! É genial. E a gente tira sarro desses tweets, ri junto com os tweets, chora com o tweet, investiga, faz investigação criminal com o tweet. É bem legal, é bem divertido. Então corre lá no podisso.com, galera. Te vejo lá e beijos. Mais um podcast pra minha lista. Olha aí. Muito então, aproveitando que você tá aí, Dri, por favor, dê uma mensagem para os seus ouvintes e faça um jabazinho, caso queira. Sim, então, mais uma vez, a gente queria agradecer demais, assim, vocês terem me convidado. Pô, cara, é muito legal, assim, você ouvir um podcast por tanto tempo, né, e rir com as pessoas e tomar susto também, e de repente ser convidada para todo lado de cá, né? Então, eu tô tipo o Vitor, o ouvinte de hoje, assim, que foi convidada para estar do lado de cá do podcast. Eu, cara, adorei a experiência. Chama nós de novo! Adorei a mensagem do Lucas, mensagem assim super positiva, super do bem, etc. Então, na minha linha também, por aí. Eu ia falar não olhe pra trás, mas isso aí é só no fim, desculpa. Já chegou já sentando na janela, sentando no colo do motorista e falando pra... Porra, para na minha casa, caraca. Desculpa aí. Tá bom, então eu vou pular direto pro Jabá. Vamos lá pro Jabá. Então, eu tô em termos de podcast, eu tô com a Ira, né? A gente gravando o MD Manas no MDM. A gente tenta gravar toda semana, mas não é sempre que rola, mas tem sido assim uma experiência super bacana, né? A gente não tem um tema fixo, a gente troca ideia no nosso grupo, vamos falar disso, vamos falar daquilo, vamos. E assim, cada semana que a gente se junta, cara, tem saído um podcast assim fantástico. Tanto que a gente já falou desde a figura feminina na mídia, assédio, né, em meio de quadrinhos, cada uma com a sua história de convenção de quadrinhos. A gente já falou de RuPaul também, a gente está pensando em falar de outras séries. E no podcast que foi ao ar hoje, né, na sexta-feira, a MD Manas, assim, a gente se dividiu. Metade foi falar do FIC em Minas e a outra metade, né, a Ira, hosteando muito bem, para variar, foi falar da E3. Então eu queria convidar quem estiver ouvindo aqui não conhece, entra lá no MDM, procura o MD Manas, vamos lá, ouvir a gente. E quem quiser me seguir também, ver o que eu tô desenhando. Inclusive, semana que vem sai o primeiro número do meu projeto novo, né? A revista que eu tô trabalhando agora, que é o Homem Borracha, na DC. E a Gayle Simone escrevendo e eu fazendo a arte, né? Desenho, arte final e tal. E sai semana que vem. Então, assim, a partir da semana que vem, vocês já podem conferir o que eu tô fazendo desde fevereiro pra DC. Eu tenho postado muita coisa no meu Instagram, que é AdrianaMel0, e no meu Twitter,
@Adriana_Melo. Então, quiser ver desenho, o que eu tô fazendo, de repente é uma viagem, convenção, só me seguir nesses lugares. Enfim, chama nós de novo, porque eu curti a experiência. Também, né, queridíssima Ira Croft? Foi maravilhoso gravar esse programa, foi muito bom, fazia tempo que eu não gravava com o Lucas tá ocupadíssimo, tentando ganhar a vida, tentando ser rico, e eu espero que ele realmente fique rico, porque alguém aqui neste lugar tem que ficar rico com a inteligência, gente, alguém neste lugar aqui, alguém aqui tem que ser doutor de verdade. Isso aí. Dri, foi muito bacana ter você aqui, foi incrível. Eu lembro primeira coisa quando eu fui no DM, antes de ter o MD Manda, quando eu participei, aí a Adriana, eu não acredito que a Ira tá aqui, eu quero gravar Mundo Freak. Gente, vocês são maravilhosos. Isso. Sem pai. Realmente. Eu super fã e é muito bom ter você aqui. Você é super especial, não só como fã, mas a gente também te admira pra caralho, porque você manda pra caralho. Ouvinte, sério. Quando vocês entrarem, se vocês não conhecem a Adriana, quando vocês entrarem no Instagram dela, vocês vão olhar pra dentro de vocês mesmos. Eu passei por isso, eu sei o que é. Vocês vão olhar pra dentro de vocês mesmos e vão pensar, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Porque essa mulher é do caralho. Eu nem preciso falar do ponto G, porque olha, na boa, se você ainda não escuta o ponto G, você já sabe que tem um bonequinho de vuduzinho aqui, né? Então quando você der aquela topada deliciosa, você, aqui assim, é livre e espontânea chantagem. E lembrando que o ponto G saiu do Mundo Freak, não vai ser mais atualizado, então você entra lá no seu agregador de podcast e assine o nosso feed do ponto G, pra você continuar recebendo, porque por enquanto é só topada, mas as coisas podem esquentar por aqui. Meu Deus, tô ficando com medo. Beleza, gente, muito obrigado por vocês ficarem até aqui. Bora lá pra área de leitura de e-mails e comentários, nosso momento de contatos imediatos, e até o próximo programa. Deixa a Adriana falar. Vai, Adriana, vai. Ouvintes, não se esqueçam, não olhem para trás. Atenção! Chamando todos os freaks. Contatos imediatos estabelecidos aqui no Mundo Freak. E chegamos aqui na área de comentários e recadinhos, nosso momento de contatos imediatos para mais um podcast. E para você que não sabe e está dando mole, a gente tem aqui a participação sempre de um apoiador sorteado aleatoriamente que nos ajuda aí a patrocinar esses programas maravilhosos. E temos aqui ele, nosso queridíssimo ouvinte, Félix. E aí, Félix, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? E aí, cara, você vem de qual caravana? Onde você mora e o que você faz? Eu moro em Guabiruba, Santa Catarina. Olha! E você faz o quê? Eu sou um traficante apoiado pela lei. Você pilota helicóptero, é isso? Não, cara, não. Eu sou farmacêutico, é diferente. Ah, entendi. É farmacêutico, tá mais sério. Bem, então tá, Félix. A gente vai ler aqui os comentários do último episódio, que foi sobre ordens esotéricas, que foi bem polêmico. Foi um podcast muito polêmico. O que você achou do episódio? Cara, denso, né? 2 horas e 45 minutos. Claro, quanto mais, melhor, mas eu gostei bastante, assim. Ah, é? Você curtiu? Tipo, reuniu os melhores, sei lá, os caras que eu admiro pra caramba. Assim, tipo, o Keller, o Vinícius, todo mundo ali, né? Aham. O Mizanzuki, meu, só gente grande, hein? Só feríssimo. E a gente vai ler sobre ele, né? O primeiro comentário aqui é do Hermano Lustosa. E ele fala o seguinte: muito interessante podcast, parabéns a todos os envolvidos. Queria ouvir um episódio se aprofundando naquilo que o Keller comentou sobre o demiurgo e da ideia de que existe, ou não como ele defendeu, um governo / ordem da bagunça do cosmos dentro de uma visão esotérica
espiritualista. Por um lado, o mundo parece uma bagunça sem fim. Por outro, se você olhar de perto, tudo que existe depende de uma série de combinações quase impossíveis. Se nós criamos alguma estrutura na doideira da natureza, seria natural que super seres de esferas mais elevadas tentassem fazer o mesmo. Olha aí, eu nem sei se eu consegui conceber essa dúvida aí que você colocou, queridíssimo ouvinte, hermano. Você entendeu, Félix? Bicho, eu tô que nem a Glória Pires no Oscar. Eu não sou capaz de opinar. Mas a gente pensa sobre isso às vezes também. E eu acho que, cara, eu tava refletindo sobre isso hoje de manhã até. Tipo, existe alguma ordem, né? Ou é a gente que faz tudo e é meio aleatório? E você chegou numa conclusão? Não. Um dia a gente chega lá. Mas eu achei que é interessante porque ele cita aqui o Demiurgo, e quando ele tá falando, a gente tava falando lá daquela ordem, que agora não me recorda muito o nome, mas eu sei exatamente qual é. Eu acho interessante, eu até cheguei a comentar com o irmão, a gente tem aquele nosso episódio sobre gnose, gnosticismo, que é um episódio bem maluco, mas eu acho que, cara, eu particularmente sou bastante fã daquele episódio, mas ele explica um pouco dessa visão gnóstica que tem o Demiurgo, né, que a gente viveria um mundo falso e por aí vai. Tem bastante sobre esse tipo de visão lá. Então, eu recomendo aí que você... tipo, dê uma escutada lá e tal, que talvez, pelo menos, conceitualmente se aproxima do que você tá querendo saber. Mas, realmente, também, acho que também vale um episódio à parte do que a gente falando sobre essas coisas tudo aí também, de novo. O próximo comentário é do Felipe Ferreira Klein. Ele fala o seguinte: a Bucha, ordem nascida dentro da Sanfran e de que vários presidentes da Primeira República faziam parte, era esotérica? O que você acha? Você conhece a Bucha, Félix? Cara, então, eu já pesquisei várias vezes sobre ordens esotéricas e tal, mas eu nunca tinha ouvido falar na bucha, assim. Bucha, sei lá, só bucha de canhão mesmo, mas ordem chamada bucha, eu nunca ouvi falar. Primeira vez, assim. Agora aqui na leitura mesmo. Então, mas isso é interessante, porque essa bucha, pra quem não... Agora eu não vou saber exatamente com exatidão, mas... pelo que eu sei, e eu admito que eu não sei muito, que é o seguinte... Uma das primeiras faculdades do Brasil foi a de advocacia. Se eu não me engano, essa era uma ordem de advogados. Uma ordem que... era aos mods daquelas fraternidades americanas, sabe? Tipo os Skull and Bones e por aí vai. Que é normal, tipo, sei lá, Delta, Sigma. Várias faculdades nos Estados Unidos têm. Eu acho que aqui é meio que esse o caso, né? Eu nunca ouvi falar que era uma sociedade esotérica. Posso estar redondamente enganado. Se for, fica aqui a minha culpa. E acho, inclusive, que a Bucha merece ser citada em um episódio pra gente falar sobre ordens discretas, né? Que são ordens mais... não são místicas em si, né? Mas são parapolíticas, coisas nesse sentido. Que a gente falaria das Skull and Bones e tantas outras ordens aí interessantes também nesse cenário maluco que a gente tem aí. E ele continua falando o seguinte: além do ocultismo nazista, seria legal um episódio sobre como outras ordens se relacionam com a política também. Rola um boato de que um certo senhor de Pindamonhangaba, que é candidato a presidente, seria a Opus Dei. E também já vi papo de que outro paulista candidato a presidente seria franciscano. Olha, esse cara do Opus Dei, você sabe o que ele tá falando, o Félix? Não, eu só fiquei de cara com o franciscano, ele pode continuar. O do franciscano eu não sei exatamente quem é. Mas o Opus Dei eu já tinha escutado essa lenda já, é o famoso picolé de chuchu. Você conhece o picolé de chuchu? Essa risadinha. Depois eu te explico então em off, né? Só que eu queria dizer pro Felipe, cara, que assim, o problema desse tipo de ordem é que, exatamente, a gente não tem muita coisa sobre... Porque a maioria delas são extremamente fechadas, né? Então, por exemplo, eu não posso falar da Opus Dei porque provavelmente do pouco que a gente vai saber aí, eu não sei, vai ter pouca coisa. A gente pode até citar e tal, mas só citar também. Se você for falar de ordens que são, assim, bem organizadas mesmo, tipo, até a maçonaria, que é bem organizada, já é difícil falar porque tem vários ramos, você acha muita coisa por aí, uma pessoa diz uma coisa, uma pessoa diz outra. Deve ser mais difícil ainda em relação a ordens que são mais fechadas, mais discretas, né? Porque nenhuma informação se confirma. Exatamente. E é por isso que a gente vai ler aqui outro comentário, que é o comentário do Felipe Sartin. E ele fala o seguinte: eu sempre elogio o Mundo Freak e tenho que dizer que esse episódio ficou acima da média quando o assunto é magia, ocultismo, etc. Isso em relação aos demais, aqui e do Magicando, eu particularmente não acredito em magia, sou cético no geral, mas o tema não deixa de ser interessante. Minha crítica é que, quando se trata desses assuntos, o pessoal não consegue se comunicar muito bem. É tanta piadinha, subtexto, frase de efeito que fica uma conversa fechada, sei lá. Eu sinto que os participantes têm coisas legais pra falar e tal, mas, no fim, elas não saem. Fica um episódio cheio de parênteses e notas de rodapé.
O que você acha, Félix? Eu te jogando aqui no meio da fogueira. Você concorda com o Felipe Sartin? Cara, me vejo obrigado a concordar com a palestrinha. Mas não, eu acho que não é necessariamente uma coisa ruim. O que rola é que ali você tem 5 pessoas muito, muito empolgadas, sabe, falando sobre um assunto. Então todo mundo acaba perdendo um pouquinho a linha, assim, e esquece que tá falando pro ouvinte. Mas isso é sem querer, assim. Eu sei que muitas vezes vocês tentam se controlar e tal, mas às vezes a gente se empolga, né? A gente se deixa levar. E é mais por causa disso, assim, não por mal. Cara, o Félix é uma pessoa muito política e gentil, né? Olha aí, ó. Quando eu crescer, quero ser igual o Félix. Não, tipo, é mais por causa disso. Tipo, eles já dominam o assunto, eles falam, assim, então, tipo, a velocidade da conversa, quem é um ouvinte que tá de fora, ou que não entende, não conhece muita pauta, às vezes não consegue acompanhar. É mais por causa disso. Sim, é verdade. E o pior que eu concordo bastante com o Felipe, assim, eu admito que, como host, assim, puxando aqui a responsabilidade pra mim, eu acho que é difícil muito controlar essa galera no final das contas, né? Porque é uma galera com conhecimento muito absurdo que tá ali entre amigos, né? Então acaba se transformando muito nessa coisa do papo de bar, e aí, às vezes, perde-se um pouco da noção, e por falha minha, eu acabo não puxando de volta, do tipo pra, pô, galera, vamos por aqui, vamos tentar por um caminho mais tranquilo e tal. Mas enfim, né, acaba acontecendo, me comprometo a ficar de olho sempre quando esse tipo de coisa acontecer. Tem gente que gosta muito desse tipo de pauta, tem gente que não gosta tanto porque não acredita, acha mais fraco, tem gente que fica meio confuso. Se alguém ficou confuso e realmente quer tentar escutar de novo, etc., o que eu recomendo fazer eu tô pra criar uns links de playlist no Mundo Freak, nada tipo Spotify não, é tipo linkar mesmo, episódio por episódio em ordem, de algumas temáticas de conspiração e ufologia, esse tipo de coisa. E aí eu queria fazer isso com ocultismo, fazer uma ordem de leitura de episódio, assim. Porque a gente começa bem básico e aí a gente vai afunilando. Então eu acho que muito do que alguém não pode não ter entendido, provavelmente porque não acompanhou nossos episódios passados. Porque a gente tá bem, tipo assim, guiadinho, momento histórico, esse tipo de coisa. Eu acho que pode muito facilmente acabar ficando de fora se você não acompanhou os outros episódios, né? Então, às vezes, até mesmo eu parto do pressuposto que pode ter aí alguma falha, alguma coisa assim. Enfim, mas é isso, né? Então, peço desculpas aí a quem ficou com carfuso. Acontece. Perdão pelo vacilo, né? Bem, o próximo comentário é do Grant Moore. Olha aí, ó. A união dos dois mundos. Quero sugerir que vocês fizessem um Mundo Freak sobre RPG no Brasil e como a mídia quase matou o hobby por aqui, ligando a casos de homicídio. Olha, é uma excelente pauta, hein? Vou começar a pensar nisso e tal. Eu fico um pouco com receio, assim, porque eu não sei o quanto que isso dá pra uma pauta, pra um programa inteiro. Mas posso tentar estudar isso e vamos ver se rola, né? O pessoal sempre pede muito coisa de RPG com a gente e tal. Acabando entrando muito na alçada do Mundo Freak, tendo em vista esse conceito, tentar falar sobre satanismo, etc. Acho que vale aí um tema da gente ver o que o pessoal confunde com satanismo e tal. Acho que valeria a pena. O que você acha, Félix? Cara, eu sou suspeito pra falar, né? Porque eu gosto muito de RPG. Então, pô, seria bem legal, assim. Não só esse, como um RPG do próprio Mundo Freak, né? Oh, não fala. Se a gente fica falando isso, aí o pessoal fica empolgado. A gente se empolga, a gente é ouvinte, a gente é fã, a gente quer service, né, cara? Então... Verdade. Ai, meu Deus do céu. É isso. Então, Félix, tem aqui uma última proposta aqui, que é o seguinte... Você sabe do que eu tô falando, que é a pergunta secreta de final do episódio. E aí, você conseguiu pensar em alguma coisa? Cara, eu pensei em várias, mas eu escolhi uma aqui. Andrei, falei, seja sincero. Você já foi convidado a entrar numa ordem secreta? Ai, meu Deus do céu, cara. Eu acho que agora o ouvinte prendeu a respiração. Que agora o ouvinte vai saber da verdade. E a óbvia resposta é que não. E eu falo sério, cara, nunca recebi convite nenhum. E assim, eu sei que muitos dos episódios do Mundo Freak acaba rodando aí dentro de grupos esotéricos e tal, que eu já fiquei sabendo. Já conversei bastante com o Keller, ele já me confirmou que grande parte das coisas que a gente fala aqui já tá meio caminho andado aí pra quem tem bastante conhecimento de ordem esotérica. Mas
eu acho que eu não faço muito parte do perfil. Acho que até por isso também nunca recebi nenhum convite. Acho que eles não têm interesse em mim, eu também não tenho muito interesse e tal. Pelas coisas que eu falo aqui, eu trato as coisas de maneira muito jocosa eu não levo muito a sério essas questões e às vezes tem coisa dentro dessas ordens que você precisa levar bastante a sério e tal. E não que eu não leve várias coisas a sério, eu até levo, assim. Mas eu tento sempre... Eu não fico muito encasquetado com isso, com essa coisa muito séria, né? E eu também critico várias vezes, várias coisas de diversas ordens. Então o pessoal provavelmente também deve ficar reticente e tal. Mas, de qualquer forma, se pintasse convite, provavelmente eu não aceitaria. Sei lá, das que eu conheço aqui de cabeça, acho que eu não aceitaria nenhuma. Porque eu não sei o que... Sei lá, que traz de pró e de contra, sei lá, acho que não faz o meu perfil participar de ordem nenhuma, não. A não ser da Andrégora, por isso que eu estou montando a minha, Félix. A melhor, né? Exatamente. Então, eu não participo ainda de ordem, porque a Andrégora está em desenvolvimento, mas quando ela ficar completamente desenvolvida, aí vocês vão ver o que vai acontecer, vai chover fogo. Respondido? Tá respondido. Eu estou ligeiramente decepcionado, mas não tão surpreso assim. Mas a vida é assim, Félix. Estou apenas poupando, falando a verdade, como é que a vida é. Então peço desculpas. Então é isso, Félix. Quem tem uma última coisa pra falar pros nossos ouvintes antes de a gente encerrar? Sei lá, peçam um RPG do Mundo Freak, pronto. Cara, para com isso. Caraca, você não sabe o monte que vocês estão criando. Enfim, é isso, Félix. Muito obrigado por ficar até aqui. E também você, ouvinte, que está aqui até o final do episódiozinho, para escutar o último Não Olhe Para Trás. E até o próximo episódio. Você quer ler, Adriano? Se você quiser, você não precisa ler, não. Só se você quiser. Você pode passar, se você tá trabalhando aí, fica tranquila. Você não atrapalha a gente, não. Assim, eu posso falar, assim, isso é muito lamentável, mas... Você tá com medo? Eu tô. Ai, meu Deus. Não é assim, tipo... Não é isso. É que, tipo, eu sou meio impressionada. Eu tô olhando aqui as histórias, eu tô assim... Deixa eu ver, que tem aqui essas 3... Faltam 3 histórias, é isso? É. Você vai escolher a menos? Vou. Escolhi! Quer dizer, eu não sei... Tá. Ok. O que é? Eita, nós, tá bom. Então, esse aqui eu vou ler. Você não quer ler a Chucaveira, não? Não. Esse Andrei deixou de propósito, olha, só porque sabe que a Adriana tem medo. mundofreak.com.br